Olá, meus queridos, como estão? Estão bem? Gozando de saúde, de paz? Hã? Eu espero que sim. Mas também eu acho que os irmãos devem estar um tanto quanto tristonhos com toda a situação, não é? Então, nós ficamos tristes quando vemos, enquanto a igreja ora, enquanto os irmãos em casa oram pelo fim da pandemia, nós vemos crescendo os números na nossa cidade. Nossa cidade que estava há pouco tempo aí com um número baixíssimo, agora tem crescido. E por quê? A grande, o grande porquê é a falta de obediência às regras sanitárias, falta de amor ao próximo. E falando de falta de amor ao próximo, né, que tem elevado os números na nossa cidade, nós vemos também a falta de amor ao próximo no âmbito nacional. Hoje pela manhã, o jornal anunciou que bilhões de reais foram desviados da saúde em plena pandemia. As pessoas sofrendo, as pessoas precisando de vacinas, as pessoas precisando de medicação, as pessoas precisando de atendimento, de proteção, de material de proteção. Mas o que acontece? Em gabinetes as pessoas ficam lá tentando roubar mais dinheiro e bilhões foram desviados. Nós ficamos pensando que mundo cruel. Né? Há pouco tempo atrás, né, falava assim, que mundo cão. Que mundo cruel, que pessoas cruéis. Que coisa! Quanto mais a gente ora, mais a gente vê coisas terríveis sendo reveladas. Resultado de oração. Porque quanto mais nós oramos pela purificação do nosso país, Deus vai levantando o tapete. E daí todos vão ver a sujeira que está embaixo do tapete. Então vale a pena continuar orando, não desanime. Quanto mais escândalos aparecem e são anunciados, tudo isso é resposta de oração. Nós estamos pedindo para que Deus limpe o nosso país. Mas ficamos também um tanto quanto machucados no coração com essa situação. Diga a verdade. Às vezes, será que vale a pena orar? Desde março. Nós estamos no distanciamento desde 17 de março, que foi o primeiro decreto na nossa cidade. E agora o número crescendo, crescendo, e pessoas sem máscaras andando na rua, jovens fazendo bagunça na rua de madrugada. Aqui na rua da minha casa é terrível. Não sei o que os pais fazem, mas a gente fica, mas vale a pena orar? Sabe, irmãos, isso não acontece apenas comigo, com você, não. Isso acontece muito em todos os lugares. E nas escrituras sagradas, nós encontramos dois grandes personagens, duas pessoas importantes que sofreram com isso. Um foi Asaf, né, um cantor do templo, e o outro foi Abacuque. Nós vamos, durante essa semana, ver algumas colocações do profeta Abacuque. Mas antes, eu quero ler para os irmãos o texto de Asaf, que era compositor, ele era cantor na época do Senhor, na época de Davi, na época da Bíblia, ele era cantor, compositor, levita, e Abacuque também. Nós vamos ver daqui a pouco que Abacuque também era músico. Mas nós vemos ali, no Salmo 73, Asaf vai falando sobre o problema da prosperidade dos maldosos, dos malignos, das pessoas iníquas. E ele vem falando, assim, mostrando uma amargura no coração. Vejam só, versículo 73, 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Então, mostrando Asaf que os ímpios prosperam. Os ímpios prosperam. E isso magoa o coração. E ele vem discorrendo aqui até o versículo de número 16, ele vem falando de todas as coisas que os iníquos fazem. Porém, o versículo 17
que não é o começo de uma frase, mas sim o complemento do versículo 16, continua no mesmo assunto, ele fala, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. O tempo passou, e lá na frente, um pouco antes do cativeiro, viveu o rei Josias. Nós conhecemos a história do rei Josias. O rei Josias era um excelente rei, foi um excelente rei. Na época dele, a palavra de Deus foi encontrada, pasmem, perdida dentro do templo. 72 anos. A Bíblia ficou perdida dentro do templo. E quando eles foram fazer uma reforma no templo, alguém achou a Bíblia. Achei o livro da lei de Deus. Imaginem, 72 anos fazendo culto sem Bíblia, cantando sem Bíblia. Era terrível. Mas aí Josias, ele pega e restaura a religião em Israel, ele restaura a espiritualidade em Israel, porém ele morre. Todo esse relato está no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, mostra a história do rei Josias. E um pouco antes do final, entre os versículos 28 a 30, fala que Josias morreu. Josias morreu e assume o trono o seu filho Jeoacás, que reina só 3 meses. E ele fez tudo que era mal. Tudo que era mal. Depois, a partir do versículo 36 até o capítulo 24, versículo 7, assume o trono um rei chamado Jeoaquim, que era outro filho de Josias. E, infelizmente, diz o texto que ele reinou 11 anos, porém, diz aqui, no versículo 36, reinou 11 anos em Jerusalém. Versículo 37, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seus pais. Não que Josias foi ruim, mas ele fez exatamente o contrário de Josias. E Deus, nesse momento, levanta um profeta chamado Abacuque. E Abacuque, 3 capítulos só tem o livro, pequeno. Abacuque vai falar e vai nos ensinar o que devemos fazer quando as coisas parecem tão demoradas da parte de Deus. Quanto mais ora, mais assombração aparece. Não é assim que diz o ditado popular? Então, Abacuque, capítulo 2. Eu peço que os irmãos abram. Abacuque, capítulo 2. Abacuque era um levita, profeta. No capítulo 3, melhor dizendo, Abacuque capítulo 3, ele faz aquele cântico tão bonito, né? Que nós sempre cantamos também, ainda que a figueira não floresça, não é? Ele vem falando sobre isso e mostra que cantou Abacuque, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então ele era um cantor. Profeta cantor. E lá no versículo 19, quando termina o livro de Abacuque, diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de música para instrumento de corda. Então nós vemos que além de cantor, ele era também compositor. E esta música é para o mestre de música, ou seja, é uma música com muitos detalhes. Não é para um cantor qualquer. É alguém que conhece muito bem música, mestre de música. E deve ser usada pelas cordas, né? Pelas harpas, pelas cítaras. Mas aqui, ele vem e fala agora no capítulo 2, nos 4 primeiros versículos do capítulo 2, ele vem falar para nós o que nós vamos usar durante essa semana, queridos. Diz assim, Abacuque capítulo 2, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o,
porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse texto o apóstolo Paulo usou em Romanos. Né? O justo viverá pela fé. E lá na carta aos Romanos, Lutero encontrou o justo viverá pela fé e encontrou forças para fazer a reforma protestante lá do século XVI. Um texto que engrandeceu, né, os seguidores fiéis do Senhor, aqueles que eram contra o superficialismo da igreja medieval. Então nós encontramos aqui o profeta Abacuque, um homem embaraçado por um problema aparente. Ele tinha a impressão que Deus estava sendo muito tolerante com os ímpios. A impressão de que Deus não estava dando a atenção. Deus não estava ouvindo a sua oração. Deus estava longe. Então nós ficamos pensando, isso acontece com a gente também. Esta sensação ruim. Parece que Deus está tão longe. Parece que Deus virou o rosto. Parece que Deus não me ouve. Estou triste. Eu oro. Faço nadar, como escreveu Davi, nadar no meu leito, cheio de lágrimas. Senhor, até quando? Até quando o ímpio vai prosperar? Como Asaf escreveu no Salmo 73. Queridos, esta semana, então, nós vamos estudar isso. Amanhã, nós vamos estudar o seguinte: o sentido no qual há uma demora na promessa de Deus. Existe um sentido para isso. Deus tem um motivo para isso. E amanhã nós vamos ver isso, tá? Vamos orar agora. Ó Deus amado, nesta introdução do assunto Covid-19 e a aparente demora do Senhor em nos atender, nós quisemos, ó Deus, colocar diante de todos que é um sentimento mútuo, tanto meu quanto dos ouvintes, que nós temos a impressão de que as coisas vão de mal a pior. Nós oramos, nós pedimos e às vezes ficamos tristes, frustrados até, Senhor, porque nós enxergamos uma demora. Mas reconhecemos, ó Deus, que isso é fruto do nosso coração humano, falho, nosso coração pequeno. Nós sabemos que o Senhor tem motivos para todas as coisas. E nós sabemos que o nosso tempo é diferente do teu tempo, Senhor. Quando nós nos sentimos frustrados, tristes, porque parece que está demorando, acalma o nosso coração. Senhor, permita que nos próximos vídeos, estudando Abacuque, nós possamos ter o coração acalmado, o coração animado, para continuarmos orando e esperando a tua resposta. Que o Senhor nos ensine o que devemos fazer e como devemos fazer, enquanto aguardamos o teu tempo para o livramento de todas as coisas. Nos submetemos, ó Deus, à tua vontade e ao teu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã vamos nos encontrar então e ver o sentido no qual nós temos uma demora, a aparente demora do Senhor. Amanhã.